Esse canal é para os pecadores miseráveis que sabem que não são nada sem Cristo. Mas, se você é o alecrim dourado que nunca errou, fique também e conheça mais de Jesus. Você já parou para pensar que nesse exato momento existe uma batalha espiritual fortíssima acontecendo ao seu redor? E o mais curioso é que muita gente sabe que ela existe, só não sabe como lutar. Mas calma, pequeno samurai! A Bíblia vai nos dizer que a luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. E se você não tá entendendo nada do que eu tô falando, esse vídeo é pra você. Fica aí que eu vou te ensinar como ser um soldado de Cristo. Nós vamos falar sobre guerra espiritual, armadura de Deus e dons espirituais, de uma forma bem simples. Quando você for ver, já vai estar o próprio Mike Tyson. Quando nós ouvimos a expressão guerra espiritual, algumas pessoas já imaginam cena de filme, demônio aparecendo, ou coisas sobrenaturais o tempo todo. Mas a Bíblia nos mostra algo muito mais profundo. A guerra espiritual acontece quando o reino de Deus se opõe às trevas. Essa guerra envolve tentações, mentiras, desânimo, medo, pecado, falsas doutrinas e tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus. Por isso que Pedro escreveu: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas a boa notícia é que Jesus já venceu na cruz. Então nós não lutamos para conquistar a vitória. Nós lutamos a partir da vitória que Cristo já conquistou. Se você gosta de aprender a Bíblia de forma prática, já se inscreve logo, porque eu vou falar tudo. Primeiro tópico: o soldado não vai pra guerra sem armadura, né, meu irmão? Imagina um soldado indo pra uma guerra usando chinelo, bermuda e camiseta sem nenhuma proteção. Quer morrer, né? Por isso, Paulo fala sobre a armadura de Deus em Efésios 6. Cinturão da verdade. Onde é que fica? Na cintura, né, meu filho? O cinturão era um cinto largo que os soldados romanos usavam. Então, ele segurava a túnica, dava mais mobilidade e ajudava a segurar as outras partes da armadura. Tá pegando o mistério? Assim como o cinturão mantinha tudo firme, a verdade de Deus mantém a nossa vida espiritual em ordem. Sem a verdade, todo o resto fica instável. A couraça da justiça, ela fica no peito e nas costas. É como se fosse um colete à prova de balas, só que de Cristo. Glória! A justiça de Cristo protege o nosso coração contra acusações, culpa e condenação. Também nos lembra de viver de uma forma correta diante de Deus. Sandálias da preparação do evangelho fica onde? Nos pés. As sandálias dos soldados romanos tinham solados muito resistentes e até cravos para dar firmeza no terreno. Então o cristão, ele precisa estar firme e pronto para caminhar com Deus e compartilhar o evangelho. Sabe aquela irmã do círculo de oração que anda 10 quilômetros no evangelismo? Ela tem a sandália da preparação do evangelho. O escudo da fé nós seguramos à frente do corpo. Os escudos dos soldados romanos eram enormes. Muitas vezes cobriam quase todo o soldado. A fé nos protege dos dardos inflamados do inimigo. O que são esses dardos? Dúvidas, mentiras, medo, desânimo e tentações. Então, sabe aqueles pensamentos de Deus me abandonou, eu não sou capaz, eu não sei se eu devo continuar? Esses são alguns dardos inflamados que a fé ajuda a apagar. O capacete da salvação. O capacete protegia o cérebro, uma das partes mais vulneráveis do soldado e de qualquer ser humano. A salvação protege a nossa mente. Muitas batalhas espirituais acontecem primeiro nos pensamentos. Nem todo pensamento que passa pela sua cabeça veio de Deus. Por isso, a sua mente precisa estar protegida pela verdade da salvação. E o último item da armadura, a espada do Espírito. Então ela fica presa no cinturão e nós usamos com a mão. Você vai reparar que essa é a única arma de um soldado. A palavra de Deus é a nossa arma para combater mentiras e tentações. Jesus mesmo mostrou isso lá no deserto, quando ele foi tentado. Em vez de ficar discutindo, Jesus respondeu com a verdade das Escrituras. Você não precisa combater o mal com deboche, com sentimentos de raiva, basta a verdade do Evangelho. Apenas isso. Mas sabe de uma coisa? Deus não nos deu só uma armadura. Ele também nos deu dons espirituais. Se a armadura serve para proteção, os dons servem para edificação e serviço da igreja. Mas vigia, porque os dons não são para deixar alguém famoso ou para ser melhor que alguém.
eles servem especificamente para glorificar a Cristo e fortalecer a igreja. Então dá uma segurada aí, alecrim dourado, tá? Muita gente fica perguntando, ai, qual é o meu dom, tal, mas a pergunta certa é, onde você está servindo? Porque os dons, eles costumam aparecer enquanto você serve. Então vai orando, vai lendo a Bíblia, vai jejuando. Porque enquanto você serve, você observa aquilo que Deus usa através de você para abençoar outras pessoas. Leia 1 Coríntios 12. Lá estão descritos todos os dons. Peça para que o Espírito Santo mostre o dom que você deve buscar ou aperfeiçoar. Inclusive, eu gravei lá no Instagram um vídeo sobre dons e muita gente compartilhou contando as experiências. Inclusive, eu falei do meu jejum de sucrilhos, onde eu busquei o dom de profecia e Deus me deu, glória a Deus. Então, para concluir, guerra espiritual não é sobre expulsar demônio. É muito mais sobre resistir o pecado, permanecer firme na fé e obedecer a Deus. Ser um soldado de Cristo não significa viver com medo. Significa viver preparado. Você recebeu uma armadura, você recebeu dons, você recebeu o Espírito Santo. E o mesmo Deus que te chamou para essa batalha prometeu estar com você até o fim. Então você não vai viver como alguém derrotado. Você vai vestir a armadura, vai desenvolver os seus dons e permanecer firme em Cristo, porque a vitória só pertence a Ele. E agora eu quero saber, você tem dons? Ficou alguma dúvida sobre esse vídeo? Me conta aí nos comentários que eu vou responder todos. Deus abençoe!